O desenho no papel e o universo da tatuagem. Duas artes independentes e ao mesmo tempo inseparáveis. Meu nome é Charles Laveso, sou professor de desenhos realistas desde 2003 e eu tô aqui para compartilhar um pouco da minha visão a respeito da importância do desenho realista na arte que a tatuagem tem demonstrado nos nossos dias. Fica com a gente aí. Bem, desde 2003 que eu comecei a dar aulas de desenho no fundo da minha casa. Desde essa época eu comecei a ter alunos que tatuavam e no começo eu não via muita ligação entre uma coisa e outra. Por que alunos que tatuavam queriam fazer curso de desenho, sendo que eu, como desenhista, não entendia nada de agulha, tinta, pele, nenhum dos procedimentos que envolvem o universo da tatuagem. Mas mesmo assim, alguns queriam e insistiam e eu dava aula. Só que o tipo da aula que eu oferecia era uma aula bastante didática, né? A gente pegava muita coisa prática, mas eu não trabalhava muito a percepção do aluno. E foi só por volta do ano de 2012, ano que mais ou menos assim a tatuagem estava vindo com muita força, né? Claro que já vem antes disso, mas eu lembro que por volta do ano de 2010, 2012, houve um boom assim, no universo da tatuagem, muitos tatuadores dando workshop, muitos tatuadores dando curso, muitas escolas de arte, colocando a tatuagem como um dos assuntos, né, dos temas a serem abordados entre os alunos que gostavam de desenhar e tudo mais. E eu lembro que nesse ano de 2013 foi quando eu fiz minha primeira série de desenhos voltada para o universo da tatuagem. Eu participei da Tattoo Week São Paulo, que na época era o segundo maior evento do mundo, hoje já é o primeiro, mas na época eu fiz o meu desenho, fiz uma série em preto e branco, concorri e ganhei. E a partir dali o meu nome começou a ser conhecido entre tatuadores. E aí comecei a ministrar vários workshops, Brasil afora e até mesmo fora. Pela primeira vez viajei para a Europa, dei um workshop em Lisboa, em Madrid, depois tive outras oportunidades de voltar também, depois de já estar bem conhecido ali entre a galera desse meio, e foi uma experiência bem bacana, desde o ano de 2013 até agora. E uma coisa que eu gostaria de estar compartilhando aqui com vocês é a minha visão como desenhista, como que a minha visão como desenhista influencia de forma positiva alguém que tatua. Por que alguém que tatua se beneficiaria em fazer um curso de desenho? O que tem uma coisa a ver com a outra? De que forma o meu curso de desenho impacta na sua forma de enxergar o seu trabalho, na forma como você realiza o seu trabalho? Porque eu me lembro que nessa mesma época de 2013, eu tinha alguns alunos, cheguei até a montar uma turma que só tinha tatuadores. Eu lembro que nessa época alguns deles chegavam para mim e falavam: Charles, isso assim, depois de 2, 3 meses de aula, falava: Charles, depois que eu comecei a fazer o curso aqui com você, cara, minha visão mudou totalmente. E no começo eu não entendia muito bem isso, só que eu fui percebendo que era uma coisa de visão mesmo, era uma coisa de visão que influenciava na prática, né? Resultava na prática. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo prático para a gente não estender muito esse vídeo, porque eu vou fazer uma série de vídeos envolvendo esses dois universos, né? O do desenho no papel e da tatuagem. Qual o exemplo prático que eu quero dar? Sabe quando você faz um desenho? Não, vamos para tatuagem. Sabe quando você faz uma tatuagem, você olha, você gosta, você fala: pô, que legal o trabalho que eu fiz e tal, você se sente orgulhoso pelo trabalho que você fez. Porém, um mês depois, quando você olha aquele mesmo trabalho, seja por foto, seja pelas redes sociais, você vê o seu trabalho e você fala: puta, cara, se eu pudesse mexer agora nesse trabalho, eu já não faria desse jeito aqui. Eu já acrescentaria um outro detalhe aqui, já deixaria mais claro ali e tal. Enfim, o que está acontecendo ali? Essa percepção que faz com que você entenda onde mexer, onde fazer melhor e tudo mais, isso é fruto da sua experiência. A sua experiência aumentou, a sua percepção se tornou mais aguçada e isso faz com que o seu trabalho se torne diferente. E isso levou mais ou menos um mês para acontecer. Em alguns casos leva uma semana, em alguns casos levam 10 dias, depende do tipo de trabalho, depende do tipo de experiência que você teve, depende do tipo de desafio que você enfrentou nesse período para que a sua percepção pudesse ser aflorada. E o curso de desenho, o que ele faz com você?
ele pega essa sua capacidade de perceber, porque quando eu falo percepção, eu estou dizendo exatamente isso, é a capacidade de perceber, é eu mostrar coisas para você que você normalmente não está enxergando. O curso de desenho, ele provoca isso em você, ele atiça isso em você, ele faz com que você consiga enxergar coisas que no dia a dia você não repararia. E quando essa experiência com o desenho começa a ser mais latente, começa a ser mais real, começa a ser mais viva, você percebe que essa percepção ou a evolução dessa sua capacidade de perceber, ela começa a se dar em tempos mais curtos, a ponto de você fazer um trabalho de manhã e à tarde você olhar o mesmo trabalho e você falar, caraca, eu poderia mexer nisso aqui e fazer de forma diferente, ou seja, houve uma evolução. Então é sobre isso que eu quero falar em vídeos futuros, como que a prática do desenho direcionada, tá? Não é a prática solta, não é a prática simplesmente pelo ato de desenhar, não, é pelo ato de desenhar, mas consciente, entendendo o que você está fazendo, entendendo o que você está buscando, entendendo o que você está estudando, porque é esse ato consciente que provoca transformações na sua forma de enxergar o seu trabalho como tatuador. Então seja bem-vindo a essa série que a gente vai estar começando aqui, que eu nem gosto muito de chamar de série, vai ser vídeos esporádicos que a gente vai estar lançando, todos voltados ao universo dos tatuadores. Seja para você que está começando e tem dúvidas no desenho, seja para você que já tatua e de repente não entende muitas coisas relacionadas ao desenho, seja para você que já tatua há algum tempo, já de repente dá até curso de tatuagem e acha massa essa abordagem e tem alguma dica para dar, alguma sugestão para acrescentar aqui nos comentários para a gente, falando, Charles, fala disso, porque eu tenho vários alunos que têm dúvida a respeito disso no desenho e tal. O que eu quero com esse vídeo? É conectar esses dois universos, a força do desenho que impacta no talento daqueles que tatuam, ok? Porque tem muita gente, tem muita molecada que desenha e tá sonhando em ser tatuador, só que de repente começa a tatuar e para de desenhar, abandona o desenho, como se só o desenho na pele ou como se só a prática da tatuagem fosse suficiente para aguçar ainda mais ou alavancar ainda mais essa capacidade, essa percepção, esse talento pro desenho ou para tatuagem, ok? Então é unir esses dois universos, é disso que eu quero falar. Agradeço ao Chico Morbeni aí que permitiu usar a imagem dele e a gente fazer aí na vinheta, fez uma vinheta aí bem legal, que é exatamente para casar essas duas coisas, porque o Chico é um mesmo dos que dizem para mim o quanto que o meu workshop de desenho colaborou para a evolução do trabalho dele como tatuador. E logo a gente vai botar uma entrevista dele aqui também com a gente. Enfim, vai ter muita coisa legal nessa série de desenhos e tatuagem. Seja bem-vindo, valeu, deixa o seu like aí pra gente, até mais.